agradeço por ter aceito esse convite. Quando a professora Regiane me colocou que eu seria o responsável por este debate, que o tema seria cinema produzido no Rio Grande do Sul, com foco no Rio Grande do Sul, eu de imediato pensei no professor Alexandre, que foi meu professor na graduação, nos apresentou a ideia de trabalhar com cinema enquanto docentes, e é um desafio muito grande, sobretudo para a gente que trabalha na rede pública de ensino, né, da educação básica, mas ali foi plantada a sementinha que despertou a minha curiosidade sobre como trabalhar com cinema na educação básica. Lembro do primeiro filme que o professor me deu para resumir, Yojimbo, um filme japonês, e dali para frente eu procurei sempre me aproximar cada vez mais da questão do cinema. Então, acredito que não tem a pessoa mais indicada para orientar essa discussão, que o professor trabalha na área, pesquisa na área, e com certeza vai agregar muito ao nosso conhecimento sobre o cinema, a produção do cinema gaúcho. Professor, deixo a palavra com o senhor. Bom, obrigado pelas palavras. Vocês estão me ouvindo bem? Certo. Bom, obrigado pelas palavras, Eliovando, obrigado pelo convite também. Agradeço essa oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês sobre cinema e, mais específico, esse cinema produzido aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou meio adepto a uma tentativa de sempre ampliar essa questão regional para uma questão de cinema brasileiro mesmo, porque eu vejo tanta riqueza no cinema brasileiro e como que muitas vezes a população em geral desvaloriza o cinema produzido no Brasil, muitas vezes pela falta daquela formação inicial, né? Nós somos formados muito mais em cinema hollywoodiano do que em cinema brasileiro. Então, muitas vezes, o cinema produzido em Hollywood, ou seja, nos Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos, muitas vezes o grande ponto inicial, o nosso primeiro contato para pensar um cinema e uma cultura que é distinta da nossa. E se a gente pensar o cinema brasileiro, a riqueza de temática, a riqueza de abordagens que ele tem, a gente sempre vai, né, perceber que o cinema produzido no Brasil, ele é muito mais rico do que cinemas produzidos em outros países, inclusive mesmo nos Estados Unidos, que concentra boa parte da produção em Hollywood. Então, eu sempre convido a todos e a todas a pensar sempre que o cinema, ele é uma arte produzida dentro de um contexto mundial, no fim do século XIX, e que se expandiu de uma forma tão rápida e tão calorosa, que muitas vezes a gente fica restrito a uma pequena parcela da produção cinematográfica produzida no mundo. E há uma riqueza muito maior do que isso, né? Então, eu sempre convido a todos a pensar para além de Hollywood, né? Pensar aqui no Brasil, pensar no cinema africano, pensar no cinema asiático, né? O Eliovando citou o filme Yojimbo, do Akira Kurosawa, né? Então, essa provocação que a gente faz junto às pessoas, ela tem essa força de mostrar realmente que o cinema, ele não é só aquilo produzido naquele espaço, ainda que as salas de cinema comercial, sim, exibam os filmes produzidos em Hollywood por uma questão ligada, né, à própria indústria do cinema e à forma como se é distribuído isso. Então, eu gosto muito de pensar na ideia do cinema gaúcho dentro dessa ideia maior que é pensar o cinema brasileiro. E eu digo isso porque, muitas vezes, as leis de incentivo lançadas pelos governos, de tempos em tempos, elas favorecem, de fato, a uma produção que não discrimina produzido em produções de São Paulo, do Rio de Janeiro ou do Nordeste, em relação à produção aqui do Sul, do Centro-Oeste e do Norte. Todos podem concorrer a essas possibilidades de incentivo, de leis de incentivo ao cinema. Então, o cinema gaúcho, como costumamos falar, claro que tem alguns elementos culturais, temáticos,
e isso a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né, porque o filme em questão, Anaí de las Misiones, de Sérgio Silva, ele é sim um filme que traz essas características muito peculiares de uma cultura que muitas vezes o restante do Brasil acaba deslocando, né, colocando à margem, como se fosse uma cultura distinta da cultura brasileira. E não, é uma cultura que faz parte da cultura brasileira. Essa é a questão. Né? Então a gente não pode pensar apenas numa ideia de separação, né, dessa cultura, e sim de uma cultura que está ligada à cultura brasileira em geral. Por mais que muitas vezes a gente perceba, né, que, inclusive dentro dos âmbitos científicos, que muitas vezes se discrimine determinadas culturas em prol daquilo produzido no eixo Rio-São Paulo. Tá? Então, vamos pensar o cinema brasileiro, né, e aí pensar, sim, essas diversas temáticas que são produzidas ao longo da história do cinema brasileiro. Dentro dessas temáticas produzidas dentro da história do cinema brasileiro, está, sim, o cinema produzido no Rio Grande do Sul, mas não apenas como uma lógica ligada à cultura gaúcha, e sim a uma lógica ligada à história de um determinado momento histórico do Brasil, que foi, aí sim, né, a Revolução Farroupilha. Inclusive, né, penso, inclusive, que a escolha do Anaí de las Misiones aqui para o debate, ela não está, né, deslocada desse mês que nós vivemos, inclusive daqui a 5 dias, né, se comemora lá o dia do gaúcho, né, como costumeiramente se fala, né. Pois bem, por mais pontos que a gente possa destacar sobre isso, eu vou me deter mais à questão do filme, tá? Então, eu parto sempre do princípio cinematográfico. Esse é um dos elementos que eu costumo trazer ao longo das minhas pesquisas, porque eu tenho a formação de historiador, mas eu sempre me considerei muito mais, né, um pesquisador de cinema do que de história, né? Então, eu sempre parto do filme, e a história, ela está ligada, assim como a literatura pode estar ligada, assim como as outras artes podem estar ligadas, né, a essa produção que é o audiovisual. Então, creio que todos tenham assistido a Anaí de las Misiones, né, um filme que está situado dentro de um contexto brasileiro de retomada do cinema. Bom, o que seria essa retomada do cinema brasileiro? Nos anos 90, com o governo Fernando Collor, a Embrafilme acabou sendo extinta. Isso fez com que o incentivo às leis de cinema acabassem no Brasil, né? Então, o Fernando Collor, naquela época, acabou deixando o cinema à deriva, né? Ou seja, os cineastas que viviam do cinema naquela época teve que encontrar estratégias para tentar produzir filmes. Uma delas seria, claro, a partir de uma ideia de iniciativa privada, ou então de uma parceria com estúdios hollywoodianos, ou mesmo com estúdios franceses. Isso é um ponto que reflete exatamente elementos que vão acabar aparecendo, inclusive, no Anaí de las Misiones. Porque os filmes, então, produzidos ali a partir de 93, 94, com a lenta retomada do cinema brasileiro, eles vão acabar sendo coproduções e vão trazer elementos culturais de outros países, muitas vezes, né? Eu sempre lembro o filme O Que é Companheiro, né, que vocês também devem ter visto, que trata da questão, né, do sequestro do embaixador americano na época da ditadura civil-militar, e é um filme que é uma parceria entre Brasil e Estados Unidos, tanto que o filme tem atores hollywoodianos, e ele aparece com uma dupla fala, né? Há momentos que se fala português, há momentos que se fala inglês no filme, né? Então esse é um ponto que muitos dos filmes produzidos nesse contexto de retomada, eles vão ter como característica, tá? Então procurar trazer essa abordagem dupla, tá? De dupla cultura, vamos dizer assim. Então, o cinema da retomada, ele então começa
ali de forma lenta a partir de 92, 94, e a partir de 95 nós temos, né, a criação de algumas leis de incentivo ao cinema que vão fazer com que o número de filmes acabe sendo um número maior de filmes acabe sendo produzido no Brasil. Por que eu falo número maior de filmes, né? Porque quanto maior o número de filmes produzido, significa que há uma possibilidade maior de filmes melhor produzidos, ou seja, de filmes melhores. Se tu produz poucos filmes, a tendência é que você vá fazer, né, uma análise de filmes muito pequena, muito restrita, e que vá ter filmes de qualidade cinematográfica, audiovisual duvidosa, né? Então, quanto maior o número de filmes produzido, mais se movimenta a questão da indústria, mais se movimenta a questão do capital que envolve esses filmes, as pessoas que trabalham nesses filmes, e também o número de filmes com qualidade maior, né? Então, se costuma dizer que o cinema brasileiro é ruim, só produz coisas ruins. Bom, talvez em certo momento da sua história, sim, porque o número de filmes que se produzia era muito pequeno. Chegou-se a produzir, em certos anos, 15 filmes no Brasil. Pensem, o que é a produção de 15 filmes? É muito pouco, né? Então, a gente sempre tem que pensar que, sim, temos que pensar em leis de incentivo que ampliem o número de filmes. E por que o Estado tem que estar envolvido nisso? Justamente porque o Estado é o fomentador dessas culturas. O Estado ele tem a capacidade de fomentar e de redistribuir os impostos, né, ou tributos, né, que são pagos para essas áreas. Se faz cinema só com dinheiro público? Não. Né? É necessário também incentivo privado. O cinema é uma arte muito cara, e isso faz com que, né, se envolva muito dinheiro e se tenha um compromisso fiscal relacionado a isso. Então, a retomada ela é lenta e gradual. Em 95, com essas leis, se amplia o número de filmes, e aí nós temos, né, o grande começo do que se chama, né, cinema da retomada, que iria culminar no Cidade de Deus, lá em 2002, 2003. Né? O Cidade de Deus seria o ápice desse cinema da retomada, quando se inverteria, né, e se mudaria, né, aí sim, o ponto dessa história do Brasil. Portanto, se a gente for pensar o que faz, né, um descompromisso de um governo relacionado ao cinema, seria mais ou menos pensar, né, 10 ou 15 anos de atraso em relação àquilo que o cinema poderia continuar produzindo por um bom tempo. Então, essa retomada que culminou, né, com o lançamento do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, ela é um marco nessa história do cinema, e um marco também porque ele dialoga de forma bastante eficaz com elementos da história, né? E aí sim vem essa forma de pensar o cinema ligado à história. Afinal de contas, cinema é história, né? Afinal de contas, aquilo que um filme produz, ele é, de fato, né? Ele tem essa maturidade de ser relacionado a uma produção, a uma escrita da história. Bom, tem muitas teorias que tratam sobre isso. Uma das mais famosas é a do Robert Rosenstone, né, que é um historiador do cinema famoso, que ele coloca que, né, sim, existe a possibilidade da existência de um cineasta historiador, né, quando esse cineasta, por exemplo, produz uma história, não apenas num filme, mas num conjunto de filmes que vão traduzir uma época. Então, a partir dessa tradução, dessa característica, desses filmes produzidos em determinadas épocas, por exemplo, né, podemos colocar assim, um determinado cineasta produz filmes apenas sobre Revolução Farroupilha, ou Guerra do Paraguai, ou a questão do gaúcho, né, nesse século XIX. Então, sim, nós podemos colocar esse cineasta com uma ideia de ser um cineasta que está preocupado com esse tema,
e estando preocupado com esse tema, ele produz um determinado tipo de narrativa, uma determinada compreensão sobre o assunto, e aí sim, né, vai apontar uma característica ligada a essa possibilidade do cinema história, né, do cinema como história. Um outro historiador teórico fala que o cinema ele não é a história, mas ele é um agente da história, ou seja, ele é uma contra-análise da história, né? Esse historiador se chama Marc Ferrot, e o Marc Ferrot, ele conduz esses estudos em cinema e história dentro dessa perspectiva de se pensar o cinema como um documento, portanto, a ser explorado pelos historiadores, e é um documento que não é, vejam bem, né, não é aquele documento que tu vai ler e vai dizer, isso aqui, esse filme só fala mentiras, né, esse filme não tem nada de verdadeiro da história, a história não foi assim, porque se a gente pensar o cinema dentro de uma ideia de história pública, o discurso se amplia, porque hoje o que nós temos muito, e temos visto isso diariamente nas redes sociais, é uma constante produção de uma dita história pública que vai conduzindo uma interpretação da história, essa história é produzida pelos historiadores com base científica, para determinados interesses políticos e ideológicos. E isso faz com que o discurso da história pública se enfraqueça, né, se a gente pensar a relação dela com a história, mas se a gente pensar esse discurso de história pública dentro de uma população geral, ele é um discurso muito mais forte do que a do historiador, porque ele atinge um número maior de pessoas. Como se atinge um número maior de pessoas, a tendência de convencimento, por determinados motivos, né, que pode ser desde a formação até a própria questão de preconceito em relação a certas ideologias, faz com que né, um determinado fato que não digamos, verídico, né, seja interpretado como verdade, né? O John Ford, o cineasta hollywoodiano, tem um filme chamado O Homem que Matou o Facínora, da década de 60. O John Ford foi notavelmente famoso por ser, né, uma espécie de Homero de Hollywood, porque ele construiu aquela imagem, né, do faroeste, né, e da expansão para o oeste, né, em que o cowboy avança matando indígenas, né, espoliando as pessoas, matando mexicanos, enfim, expande para o oeste e se conta essa história de uma forma grandiosa e épica. Eu sempre penso, muitas vezes, esse cinema produzido no Pampa Gaúcho, com uma certa semelhança com esses filmes de faroeste hollywoodianos, né, porque eles também narram, muitas vezes, uma epopeia, tá? Só que o John Ford tinha uma frase que falava o seguinte, se a lenda é mais forte que a história, publica-se a lenda. Ou seja, né, o mito acaba sendo muito mais eficaz do ponto de vista de uma narrativa ficcional do que a história como de fato aconteceu. E o cinema de ficção, ele é, sim, um cinema que dialoga com esses elementos. Por isso que, né, não podemos pensar de uma forma restrita que o cinema é história, né, como um todo, como uma ideia de verdade histórica, mas com uma ideia de proposição, de reflexão, uma ideia de formação de um pensamento, como uma espécie de produto que conduz e que constrói e que possibilita a elaboração de um determinado tipo de memória, né? E essa memória, sim, vai ser um elemento muitas vezes decisivo para a gente pensar a relação entre cinema e história, né? Que muitas vezes ele está pautado, sim, por uma questão de memória. Pois bem, a historiadora, jornalista, né, professora Miriam Rossini, ela produziu muitos artigos que falam sobre essas relações entre história no cinema, cinema na história,
E ela gosta de sempre, nos artigos dela, pontuar algumas questões que são destacadas em relação a essa questão do filme histórico, né? Afinal de contas, o que é um filme histórico, tá? Porque se a gente não pode falar que o filme é história, a gente pode pensar, sim, um filme histórico, assim como tem também uma literatura de cunho histórica, né? A literatura histórica. Então, o que seria, né? Então, permita-me ler aqui um trechinho do artigo dela, que foi publicado na revista Anos 90, lá da pós-graduação da URGS, tá? Em 1999 o artigo, portanto já tem uma certa data, né? Se a gente pensar um distanciamento em relação à produção científica. Então, assim, ela fala o seguinte sobre o filme histórico, né? Então, para ela, né, o filme histórico, ele é, ponto 1, localizado propositalmente no passado, ou seja, numa época anterior àquela em que o filme está sendo produzido. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o filme histórico ele é produzido no passado, muitas vezes aparece, né, uma legenda na tela do filme indicando, né, 1839, né, e aí fala um pouquinho sobre a época, né, ou então época 1968, ou se a gente for pensar mais distante ainda, né, depois de Cristo. Então, né, o filme histórico ele está situado dentro dessa ideia, tá, de ser propositalmente produzido no passado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, tenha por finalidade reconstituir um fato histórico ou uma situação histórica, ou ainda a biografia de alguém que teve existência real. Então, o filme histórico ele tem que estar também relacionado a um determinado ponto histórico, tá? Então, seja de personagem histórico, né? Se a gente for pensar, falei ali na época de Jesus Cristo, por exemplo, se a gente for pensar o próprio Jesus Cristo, né? O personagem, né, que tem uma série de elementos, né, que vão desde as questões míticas, a próprias questões religiosas, as próprias questões de pensar, né, um personagem Jesus Cristo histórico. Mas também podemos pensar o Garibaldi, né, afinal de contas, é um personagem histórico, tem uma série de documentos, né? Aliás, é um personagem histórico não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, né? Santa Catarina também, e da Itália e da Argentina, né? Então, é um personagem que está dentro de uma ideia que se expande do ponto de vista geográfico, tá? Então, a própria ideia de reconstituição histórica, tá? Esse é um outro ponto, que depois, quando a gente for falar um pouquinho do Anéis das Missões, isso aparece muito claro no filme, né? Em determinados pontos, o filme destaca isso, certas reconstituições. E o terceiro ponto que ela coloca seja apoiado em pesquisa histórica a fim de manter o mínimo de coerência com o já documentado. Bom, em geral, isso a gente só sabe se o filme ele tem pesquisa histórica se a gente assistir ao filme até o último momento, ou seja, até depois que passa todos os créditos. Porque são ali nos créditos que aparece se o filme teve, né, algum tipo de coordenador histórico, de pesquisa, né, onde se baseou a história. Muitas vezes se coloca, né, baseado no livro de Érico Veríssimo, por exemplo, né? Isso vai lá antes do filme, mas outras vezes não aparece, né? Outras vezes tu tem que assistir ao filme até o último momento, tá? Que é um outro ponto que eu sempre indico que vocês o façam, né? O filme ele só termina quando acaba, né? Então não é quando aparece lá o the end, né? Ou o fim, ou, né, começa a subir os créditos. Os créditos fazem parte do filme. Pois bem, então esses três elementos que a Miriam Rossini destaca, eu acho bastante válidos para a gente pensar
o Anaí de las Misiones, por exemplo. Tá? O Anaí de las Misiones, então, é um filme que está situado dentro desse, ou de um momento histórico do Brasil. Né? E, claro, com importância para o Rio Grande do Sul, porque faz alusão a esse que seria o grande momento dessa história épica gaúcha, de, né, ter pelo menos 10 anos de independência do Império. Então, o filme está construído dentro desse aspecto. Porém, o filme ele não é um filme que mostra cenas de batalha, por exemplo. Né? O filme situa o conflito. Ele mostra o período que ele está destacando, mas ele não mostra nenhuma cena de batalha. O que ele mostra? Ele mostra o pós-batalha, né? Ou seja, os mortos, né? A forma como uma guerra, né, causa destruição, principalmente destruição humana, dentro desse ambiente. Então, esse ponto é importante salientar, porque foge a um tipo de filme que valoriza o épico, que valoriza a luta, que valoriza a guerra. Né? É um filme que não valoriza esses pontos. É um filme, portanto, com um cunho muito mais intimista relacionado àquela família, né? A família de Anaí de las Misiones, e a forma como essa família sobrevive em meio ao caos que é justamente um conflito entre né, os farrapos e, né, os caramurus, né, que seriam os soldados do Império. Então, tanto que o filme, ele, em certos momentos, tende a estar muito mais próximo dos farrapos, acompanhando, de certa forma, a própria ideia de travessia, a ideia de caminho que esses farrapos estão fazendo, e não encontrando, né, os soldados do Império ao longo dessa jornada. Então, se situa também uma certa localização, né? Porque, afinal de contas, a Anaí, ela é uma mascate, né? Ou seja, ela vive da venda de produtos e tem uma série de dificuldades que o filme aponta que são muito importantes assim, para a gente destacar. Né? A própria ideia, né, de quem conduzia a carroça serem as próprias pessoas, né? Eles não têm nem cavalos, nem bois, né? E quando encontram esses bois, eles são confiscados pelos soldados farrapos, né? Ou seja, né, a condição, né, de propriedade ali, ou né, de encontrar essas estratégias de uma vida um pouco menos dolorosa, são também tiradas, né, por aqueles que seriam os revoltosos, ou seja, né, não há mocinhos nessa guerra, né, todos estão lutando, né, em prol de uma ideia de resistência, com cada um com seus objetivos, sem necessariamente destacar, né, qual é o motivo da guerra. Né? Afinal de contas, em nenhum momento é falado, né, que, né, o que está em jogo, né? Só se fala que aquela família está vivendo naquele ambiente. Então, a ideia da guerra, ou da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, ela é, por aí já, né, sendo um pouco desmistificada em relação à grandiosidade, né, e da sua própria importância em relação a essa história, né, construída no Rio Grande do Sul, né, ao longo, né, do século XX, principalmente ali, né, depois da criação, né, dos CTGs ali, né, na década de 40. Então, né, esses pontos aí, eles vão sendo muitas vezes sutilmente colocados pelo diretor. Né? Um outro ponto que o diretor coloca de uma forma muito instigante, né, inclusive o jornalista e crítico de cinema Luiz Carlos Merten, ele tem um texto que ele fala sobre isso, é a questão de uma sugestão homossexual existente dentro do filme. É um ponto também que aparece, né, em dois momentos.
que é justamente, né, na relação entre o Teobaldo, né, um dos filhos da Anaí, com o soldado farrapo que é ajudado, né, pela família quando foi encontrado ferido, né? Essa relação estabelecida entre os dois e a própria ideia desse soldado levar o filho da Anaí para a guerra, né, como uma forma de luta, evocam, segundo Luiz Carlos Merten, pessoal, né? Eu não trabalho com questões de gênero, né? Mas eu leio bastante sobre essas questões. Segundo Luiz Carlos Merten, né, isso suscita elementos que vão conduzir o espectador a um clímax da relação entre esses dois, quando da morte deles. Porque não aparece eles morrendo, né? Aparecem eles mortos e posicionados numa forma como se fosse uma escultura do Michelangelo, chamada Pietà, né? Que é uma escultura famosa, né? Em que Maria segura o Jesus, Jesus já, né, morto, né? Depois de ter sido retirado da cruz, e essa imagem da Pietà, ela é representada no filme a partir da ideia, né, do soldado estar morto, segurando o Teobaldo que seria filho da Anaí, portanto também tem essa relação, né, ou seja, a Anaí, que seria a Maria, não está segurando o filho, ele está sendo segurado por aquele que provavelmente tenha sido seu amante, né, ou seu grande amor. Então, o Luiz Carlos Merten, quando estabelece essa questão de uma pietà gay, né, que é como ele chama, a pietà gay, ele provoca, né, um elemento que também é muito, muito forte dentro dessa ideia de pensar o que é o gaúcho, né, o tradicional. O gaúcho tradicional, ele está calcado numa ideia de virilidade. Ele está calcado nessa ideia, né, do macho, né, dele ter as rédeas do comando de tudo. E o ponto, né, dentro de uma ideia tradicional, pessoal, certo? Não estou falando, né, que vocês aqui presentes, até porque eu vejo que a maioria são mulheres, né, mas os presentes, né, tenham essa mesma percepção. Mas, né, o filme, ele está direcionando isso para a população de uma forma geral. Ele está lançando essa inquietação que é do cineasta, né? O cineasta está provocando, portanto, um dos marcos-chave dessa cultura gaúcha, né? Do macho viril. Então ele coloca uma ideia, né, do amor entre dois homens, uma possibilidade, ainda que, né, o filme não mostre nenhuma cena de, né, beijo ou de relação amorosa entre os dois, tá? O filme não evidencia isso, como vocês viram. Mas tanto a despedida do momento em que os dois saem para a guerra, quando o reencontro, quando os dois já estão mortos, evidenciam que algo aconteceu no meio dessa história. Mas o cineasta não vai contar isso, porque o interesse dele é contar a liderança da Anaí de las Misiones. A liderança e a bravura de uma mulher, que é um outro ponto que também entra em choque com essa ideia de virilidade, né, e de controle do homem. Então, são dois aspectos que o cineasta aborda para provocar, de certa forma, né, aqueles que acompanham e que conhecem, né, a formação dessa tradição gaúcha, principalmente ligada a essa ideia da Revolução Farroupilha. Pois bem, tá? Então esse é um outro ponto. Essa situação, né, de construção desses personagens, ela é interessante porque os personagens históricos, eles são, de certa forma, né, coadjuvantes, né? Ou seja, eles não aparecem numa forma decisiva nesse filme. Aparece o Garibaldi, né, que em certo momento está lá numa tenda contando um caos, um dos vários causos que ele contava, e é por aí que fica. Né? Não se mostra o Bento, não se fala, né, de outros personagens né, que constroem essa ideia dessa imagem, né, da Revolução Farroupilha. Mas tem um momento do filme em que se reconstitui um percurso histórico.
E quando o filme aborda isso, eu acho que é o elemento, tá aí que o cineasta encontrou uma forma, né, de não mostrar um conflito, de não mostrar a guerra, de não mostrar os personagens históricos de uma forma tão forte e evasiva, de certa forma, mas, né, de mostrar como que se constrói, né, essa possibilidade mítica, né, daquilo que muitas vezes o cinema leva, né? O cinema ele consegue, né, nos provocar o sonho, por exemplo. E num determinado momento do filme se mostra a travessia do Seival, né? O que seria o Seival? O Seival seria a famosa travessia das embarcações a seco, né? Ou seja, eles foram levados da Lagoa dos Patos em direção ao Rio Tramandaí, né, onde ele encontraria o mar, e foi feita essa travessia a seco, tá? Então, barcos que estão, né, navegando sob terra é um outro elemento que o filme acaba constituindo e mostra como a família se vê maravilhada ao presenciar aquilo, né? E muitas vezes não acreditar que aquilo, né, esteja acontecendo. Então, esse ponto é importante porque o Seival e também a outra embarcação, né, foram duas que foram levadas, foi a Seival, que seria essa maior, que o filme destaca, e a outra é a Farroupilha, né, que seria uma embarcação menor, e que também atravessou juntamente com o Seival por terra, e que saíram nesse rio Tramandaí, e que foram em direção à Laguna, justamente num dos momentos chave, né, do que vai ser a formação da República Juliana em Santa Catarina. Portanto, né, também constrói, né, uma ponte com essa história ligada, né, que se tem com Santa Catarina e com a República Juliana, em 1839. Então, o filme ele explora em detalhes, né, esses elementos, ainda que não situe, né, por exemplo, a própria ideia, né, da revolução, da revolta juliana, né, em Santa Catarina. Mas ele constrói a mágica, né, ele reconstitui uma mágica, né, porque, afinal de contas, é um momento, né, chave dentro dessa história de epopeia, né, dessa revolução. E o filme presta essa homenagem, de certa forma, né, ele não questiona aquilo, ele apresenta aquilo, ele reconstitui aquilo. Não está provocando as pessoas, ele está, né, de certa forma, né, convidando elas a sonhar, a imaginar aquilo, certo? Pois bem, então se constitui aí sim um elemento ligado a essa ideia dessa aproximação com certos momentos históricos. Pois bem, e o filme, ele, né, situa outros pontos, né? A gente poderia pensar, por exemplo, a própria ideia, né, eu fiz até uma marcação de uma série de elementos que o filme apresenta, que poderiam ser explorados numa discussão, né, que são, por exemplo, os figurinos utilizados no filme, né, o filme ele tenta, a partir desses figurinos, estabelecer um elemento, né, de verossimilhança, né, então ele tenta, né, mostrar que, de fato, né, a gente está reconstituindo um período histórico em que essas roupas eram utilizadas. Mas mais do que as roupas, né, a própria direção de arte, que constrói os cenários, né, o filme ele foi filmado em algumas locações que são locações que não foram locações da época da Revolução Farroupilha, por exemplo, né? Então, ali, o Itaimbezinho, por exemplo, devido à própria condição topográfica, não é um espaço de disputa ali, né? Mas o filme utiliza muito bem aquele cenário como uma ideia de construção simbólica, porque a conclusão do filme está construída dentro dessa ideia simbólica de que para onde está indo essa família, né? Ela está indo em direção a um abismo, em direção, né, a uma fratura, portanto, uma fratura que pode ser uma fratura histórica, né? Mas essa fratura também pode ser uma reconstrução, né? Pode ser um recomeço.
né? E o filme também acaba provocando isso porque ele afasta a câmera, né, em direção ao céu e mostra aquela imensidão belíssima, né, daquele cenário. Então isso também pode ser uma estratégia narrativa, né? O filme, né, mesmo que tu não tenha lá a guerra naquele espaço, não, eu posso utilizar isso aqui como um elemento simbólico, tá? Um outro ponto, né, o filme também tem cenas na região de Caçapava e também em Uruguaiana, foram outros espaços que foram utilizados como locações, né? Portanto, a travessia do Ceival, que foi nas regiões do Capivari, no litoral gaúcho, né, não tem nenhuma cena lá, né, mas assim, tem essa constituição de provocação, né, e de possibilidade, né, de tu, mesmo não sendo lá, eu vou imaginar que seja, né, e vou constituir essa ideia de pensamento. Isso a ficção constrói, né. O documentário, se a gente for pensar uma discussão com o documentário, não poderia, de uma forma eficaz, fazer isso, né, sem que fosse criticado, né, por falseamentos, né. A ficção, ela sim pode falsear, né, alguns pontos dessas histórias, como uma forma narrativa. Mas, na minha opinião, o ponto-chave desse filme, assim, para se pensar as questões, né, da forma como ele é construído, é a questão da linguagem. O filme, eu vi o filme sem legendas, né, para ver se eu estava afiado em relação àquilo que eu entendo, né, por fala produzida no campo, ou mesmo que dialogue ali com o castelhano e com o espanhol. E o filme, ele é, assim, um primor do ponto de vista da construção do roteiro e da forma como ele, né, apresenta essa linguagem. Eu gosto de imaginar um paulista assistindo a esse filme, ou um nordestino vendo esse filme. Porque muitas vezes nós temos dificuldades em relação à fala produzida né, dos repentistas nordestinos, né, o que mostra a diversidade dessa cultura brasileira, né, o quão diverso é. E a dificuldade que o paulista pode ter tido em relação a assistir a um filme como A Lei das Missões pode sim estar residindo justamente na linguagem, né, na forma como esses personagens estão falando, estão conversando, o uso de uma série de expressões que o filme traz, né, que são expressões às vezes engraçadas, né, porque afinal de contas não estamos esperando que seja, né, colocado isso de uma forma tão verossímil, né. Então a representação da linguagem no filme constitui, né, um elemento identitário muito forte, além, claro, né, dos personagens tomando chimarrão, o personagem, né, tomando canjica em certos momentos. Também tem uma ideia de música lá no início do filme que é apresentado, né? A própria composição sonora do filme, né, climatiza o espectador a entrar naquele ambiente, né, que não é um ambiente tão grandioso, apesar de ser um épico, pode ser também visto como um anti-épico, né? Afinal de contas, ele provoca esses elementos do épico, né? Ele está colocando isso. E, né, para encerrar minha fala, acho que eu já falei bastante, né? Falei mais de 40 minutos, pelo menos. Então, acho que um ponto que tem que ser destacado é que a própria história da Anaí, ela é constituída dentro de uma ideia de mito, né? Então, a narrativa da Anaí das Missões, ela é importada para o filme e ela é deslocada tanto em tempo quanto em espaço, né? Porque afinal de contas ela está remetendo a uma ideia de lenda de Anaí, né? Que foi costumeiramente disseminada principalmente na Guerra da Cisplatina, mas que é uma que é uma lenda anterior, né? Uma lenda indígena e que faz alusão justamente a essas questões, né? De como que essa personagem lutou dentro de uma ideia de âmbito de guerra, né? No caso, guerra contra os invasores brancos, né? No caso dos indígenas, mas na Guerra da Cisplatina também, né? Uma ideia dessa região das Missões que foi também um espaço de disputa em certas instâncias
políticas, né? E essa Anaí seria uma personagem que acabaria morrendo durante a proposição de luta entre, né, os povos do Prata e os soldados brasileiros, né? E dentro dessa ideia, ela jogaria fogo dentro dessas regiões e morreria queimada por essas chamas, né? A partir disso, né, nasceria uma flor, né? E essa flor seria esse símbolo, né, que fora utilizada, né, como elemento de luta e elemento, né, calcado ao povo missioneiro. O filme, ele, no início, principalmente, ele fala alguns elementos ligados a isso, né? Ele não se adentra muito a isso, né? Porque, afinal de contas, a proposição do cineasta é construir essa narrativa de caminho, né? De estrada, né? Do percurso que essa família faz, do sofrimento que elas têm, da liderança da mãe, né? De como que ela dialoga com outros personagens nessas cenas, né? E, a partir disso, se constitui, né, uma ideia, né, de apresentação de elementos culturais, mas principalmente, né, de discursos que acabam afetando a questão social, né, porque esses discursos que afetam a questão social são essas que provocam essa memória heróica que se tem em relação à Farroupilha, né. Então, quando tu vê um Anaí das Missões, né, pensando, vamos ver um filme sobre a Revolução Farroupilha, você não vê isso, você vê, né, uma antítese disso. Então, é isso que o cinema provoca, né? Essa é uma das forças do cinema, né? E claro, né, que quanto mais pessoas assistirem ao filme e refletirem sobre ele, né, aí sim, né, nós temos o ponto-chave de pensar o cinema como um elemento, né, de arte, mas também como um elemento de formação cidadã. Certo? Então, eu abro espaço para vocês fazerem algumas perguntas, né? E agradeço novamente a oportunidade de falar um pouquinho sobre, né, o cinema brasileiro, cinema gaúcho, né, representado pela Anaí das Missões, né? E, né, obrigado a vocês que ficaram me ouvindo por esse tempo. Eliovandro? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor. Acredito que foi muito maior do que nós havíamos pensado e planejado, pela riqueza de informações que o professor nos trouxe, não só em relação ao filme, mas também ao cinema brasileiro como um todo. Tá? Nos deu uma amplidão muito maior e trouxe elementos do filme que muitas vezes a gente, com um olhar não tão crítico e tão clínico, não percebe. Agora acho que a gente abre para alguns questionamentos para poder ampliar a discussão. Se quiserem escrever as perguntas ali no chat também, tá? Eu vou ler agora ali, ver se tem alguma pergunta. Se quiserem colocar ali alguma pergunta também, tá? Ou então podem fazer também a pergunta igualmente. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Bom, o Eliovandro é professor de História, né? E no início ele coloca, assim, da admiração e de como um professor despertou nele o interesse pelo cinema. A gente tem a Rafaela, que está aqui conosco também, que é professora de História e que faz um mestrado, que eu sei muito pouco ainda sobre o que ela está fazendo, mas mais ou menos o que eu entendi é que é essa relação do professor de História com o cinema, né? Então, eu gostaria, assim, se tu quiser, né, falar um pouquinho da tua relação, como foi a aproximação com o cinema e de como tu desperta nos teus alunos isso, se tu pensa que é possível uma pedagogia do cinema, o que falta nas outras licenciaturas, né, também, para que a gente consiga, de certa forma,
despertar os docentes para essa coisa tão rica, né, tão maravilhosa. Beleza. Obrigado pela pergunta, Regiane. Bom, a minha relação com o cinema, claro que ela começa como pessoa que vê filmes, né? Como pessoa descomprometida, né? Filmes de ação, né? Comédias, romances, essas coisas todas, né? Eu fiz uma primeira graduação, uma graduação em letras, né? E essa minha graduação em letras, nela eu já direcionei os meus estudos em pensar cinema e literatura, né? Porque na verdade eu queria fazer o curso de cinema, eu não queria fazer curso nem de letras e nem de história, né? Eu queria fazer o curso de cinema, mas, né, em Santa Maria não tinha, em Porto Alegre na época não tinha, eu teria que sair do Rio Grande do Sul e aí, né, as dificuldades né, de deslocamento, enfim, possibilitariam isso. Mas então eu pensei, não, vou adotar uma estratégia, porque talvez mais do que pensar em fazer filmes, eu gosto de pensar a história ligada a esses filmes e a própria história do cinema. Então eu comecei a desenvolver todas as minhas pesquisas ligadas a cinema e a filmes, né, durante a graduação. Era o chato do filme, né, como alguns professores me chamavam, né? Tudo tinha um filme. E é isso. Tudo tem um filme, se a gente for pensar, né? Curso de matemática, por exemplo, não sei se tem alguém ligado ao curso de matemática. Tem um monte de filme que trata do assunto. E não só que trata do assunto, mas que a partir do filme, tu pode pensar questões ligadas à matemática, né? Porque se a gente for pensar, todos os filmes produzidos, eles têm uma relação que tu pode discutir em um determinado ponto, né? Mas todos eles têm uma discussão que está ligada à história, né? Todos os filmes, eu falo de todos, né? Desde a comédia besteirol até o cult iraniano, né? Todos os filmes têm elementos históricos. E isso faz né, com que eu pense o cinema dentro de uma potencialidade para pensar esses temas, claro, ligados à história, mas ligados, né, a outras áreas também. Né? Poderia aqui vir falar alguém da geografia para falar sobre a Anaída das Missões, por exemplo, né? Alguém da sociologia também poderia falar. Afinal de contas, os temas que eu trouxe aqui, muitos deles são mais discutidos na sociologia do que na história. Então, na psicologia também, né? Então, assim, as áreas, o cinema, ele é um condutor disso, né? Ele possibilita essa disseminação. Só que eu, como pesquisador, eu parto do cinema, né? Eu não parto da filosofia, eu não parto da história, né? Eu parto do filme, né? Então, por isso que o meu deslocamento de áreas de estudo, ele sempre foi muito grande, né? Eu fiz curso de letras, aí eu fiz o curso de história, aí fiz especialização em literatura, aí fui para um mestrado em relações internacionais, agora estou no doutorado em comunicação. Então, de certa forma, né, é um pouco do que é o cinema também, né? O cinema é essa possibilidade, né, de estar em diversas áreas, né, de possibilitar de múltiplos conhecimentos. E nem todos os conhecimentos são, né, conhecimentos verdadeiros, né, ou assim, que devem ser seguidos, né, mas assim, né, são conhecimentos que podem sim ser, né, refletidos, pensados, historicizados, né, podem ir para rodas de conversa de bar, tá? Então, as formas como que o cinema vai entrando na vida das pessoas na forma como tu entra no cinema também, né? Então, eu não vou falar sobre cinema se uma pessoa não assiste não assiste filmes, né? Então, é uma relação dupla também, né? Por isso que eu sempre incentivo, assim, na época que eu fui professor, né? Incentivava, assim, levava muitos filmes, né, para a sala de aula. E claro que eu sentia que muitas vezes, né, alguns alunos viam aquilo com preconceito e, né, não estavam muito interessados naquilo, diferente do Eliovandro, né?
Mas, assim, eu via que outros colegas do Eleovando, por exemplo, não, né, achavam que aquilo ali não tinha importância, né? Mas eu insistia, e insisti durante mais de 10 anos nisso, né? E eu penso que esse é um papel do professor, né? Ter consciência de que aquilo vai ser importante em determinado momento da vida daquele estudante. Não apenas como professor, mas também como cidadão, né? Como cidadão. Então, nessa formação, né, que alguns alunos tiveram em relação a cinema comigo, assim, né, eu sempre procurei motivá-los, né, para ver filmes dos mais diversos espaços geográficos, né, para além de Hollywood, né. Mas também tinha filme hollywoodiano, né, porque o filme hollywoodiano, ele é bom para a gente explorar, porque todo mundo viu, ou quase todo mundo viu, né. Né, por exemplo, a gente vai pensar o Gladiador, né, o Gladiador, filme temática histórica, né, se a gente for pegar os elementos ali, né, que eu falei antes da Miriam Rossini, né, os 3 elementos estão presentes naquele filme, né. Agora, aquilo aconteceu? Bom, aí é uma outra discussão, né, o filme não tem o comprometimento de, né, trazer aquilo como verdade, mas ele instiga-nos a pensar que aquilo foi verdade. Instiga quem tem o interesse de ir além do filme. Porque, claro, que muitas pessoas assistiram aquilo e pensaram, bah, foi assim mesmo que aconteceu lá na época de Roma. Ou alguns colocam, aquilo ali é um filme, uma brincadeira, não aconteceu. Então, né, é essa magia que o cinema possibilita que a gente, né, expanda as reflexões, né, que a gente não fique apenas restritos, né, numa área. Que a gente possa aprender, por exemplo, né, sobre assuntos que muitas vezes a gente nem imaginou que ia pensar, né? Então, é isso, né, Regiane, que eu sempre procurei fazer, assim, tanto na minha formação, né, como cidadão, né, mas também como docente, né, e hoje pesquisador, né. Tá? Obrigado pela pergunta, né. Porque, além de tudo, Regiane, eu sou um amante do cinema, no sentido de colecionar, né? Eu coleciono de tudo que tem sobre Eu percebi filmes, né? que aí atrás tem uma boa coleção. Tem alguns, né? Então, assim, é algo que eu sempre levo, assim, comigo, né? E que eu penso, assim, que é muito difícil, né, se desfazer de certas coisas, assim, que a gente gosta, né? E eu, quando eu falo em filmes, eu falo, né, como experiência de vida também, né? Nós temos no projeto pessoas de diversas áreas, né? Não, eu citei a história, né? Mas a gente tem da matemática, que é a nossa bolsista, tem de atendimento especializado, tem psicólogo, que é o nosso diretor, que está junto, né? Tem da enfermagem, então tem, assim, ó, é bem diversificado. Tem a Bibiana, que é a tradutora de Libras, né? E todos com o cinema como uma paixão. Mas é isso. Alguém mais quer perguntar? Eu tenho mais pergunta, mas se eu começar a falar aqui, eu não vou parar. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Alexandre. Oi, Viviane. Assim, não é muito referente ao filme, eu gostei muito sobre o filme, mas eu gostaria de saber se os seus filmes, eu acho que são na sua estante, você tinha uma locadora ou conforme o tempo você foi adquirindo. Assim, Viviane, eu sou um colecionador, né? Infelizmente, as locadoras estão fechando, assim, né, em várias cidades, né? E não, eu não tenho locadora, nunca ganhei dinheiro alugando filmes. Se eu ganhasse dinheiro, eu teria mais filmes do que eu tenho hoje, né? Mas assim, eu fui comprando ao longo da minha vida, né? Então, ao longo dos 20 anos, desde que surgiu lá o primeiro DVD, eu comecei a comprar, né? E claro que alguns filmes são muito caros, né? Alguns filmes são, assim, raridades. Mas eu comprei muito filme de locadora que fechou,
né? E assim, na internet, inclusive, né? Em alguns sites aí de compra de filmes, né? De usados, inclusive, né? A gente encontra pechinchas, preços bons. Então, assim, tem, né? Esse lado da minha estante, tem o outro lado, né? Eles são filmes que mostram, assim, um pouco do meu interesse por cinema. Mas eu poderia ter, né, apenas HDs hoje, né? Ou seja, na época que eu comecei a fazer essa videoteca, vamos dizer assim, não tinha essa possibilidade de tu armazenar muitos filmes dentro de um arquivo, né, de uma memória. Hoje tem, né? Então, tu tem lá um HD com 1 tera, tem um monte de filme lá, né? Por quê? Porque há a facilidade, né? Claro que são filmes que são baixados, né? Que aí entra numa outra discussão sobre direitos autorais, aquela coisa toda, né? Mas eu vejo isso não tanto de uma forma de ferir direitos autorais, por exemplo, quando são filmes que não foram lançados no Brasil, né? Filmes africanos, por exemplo. São muito difíceis de encontrar filmes africanos, mas na internet a gente encontra. E aí? Não vou assistir filmes africanos porque, afinal de contas, não saem em DVD? Não, né? Eu vou atrás. Então, só quero ver filmes de Moçambique, de Angola, né, que também falam português, né, vejam bem, isso é interessante. Né, ou então filmes de outros países africanos, né, a gente pode encontrar pela internet, né? Agora, sem dúvida, respondendo a tua pergunta, né, foram adquiridos ao longo da minha vida, né? Então, mais de 20 anos, né, comprando filmes, e pelo menos todo mês eu compro pelo menos hoje, né? Porque ainda tem filmes que eu não tenho. E aí, como vira coleção, né, tu vai querer lá ver todos os filmes do Martin Scorsese, todos os filmes, né, do Akira Kurosawa, todos os filmes do, né, sei lá, de um outro cineasta aí que vocês, Steven Spielberg, que vocês conhecem, talvez, né? Então, assim, a gente, né, acaba tendo essa relação aí, né, com também, né, de carinho e de posse, né, de certa forma. Tu assiste todo dia um? Ou não? Agora, assim, né, eu uso um aplicativo, Rejane, que é um aplicativo chamado Letterboxd. Esse aplicativo, ele possibilita formar uma espécie de diário de filmes, assim, né? Então, eu assisti a um filme hoje, e eu já, nesse ano, já são 570 filmes. Portanto, mais de um por dia, né? Teve esse ano, assim, com a quarentena, às vezes eu me perdia no dia, né? Quando eu chegava no fim do dia, eu tinha assistido 7 filmes, né? Assim, né? Porque, de fato, né, a gente vive disso, né? A gente estabelece algumas metas, né? E também com o doutorado, né? Eu tenho muitos filmes no meu corpus de análise da tese, né? São mais de 40 filmes. Então tem alguns que eu vejo, revejo, né? E aí é para estudar, né? Aí o filme deixa de ser apenas uma diversão, né? E passa também a ter um outro elemento, né? Que é um elemento, né, de estudo, né? De reflexão. Né? Então e a melhor forma de tu aprender sobre filmes é assistindo a filmes, né? Dos mais diversos. E aí depois, claro, tem leituras que vão, né, possibilitar ir além, né? E essas leituras que possibilitam ir além, que aí sim, né, conduzem-nos a ser pesquisadores, né? Mas hoje eu vi só um filme, tá, Rejane? Eu não vi mais que um, não. Quem mais? Rafa, quer perguntar? Eliane? Alice? Oi, Raquel? pessoal, tudo bem? Oi. Macari, prazer em estar virtualmente, mas mais próximo de ti do que só lendo alguns trabalhos teus e muito pela referência do Gilvan com
né? O Gilvan foi meu professor há um tempo e agora, o último encontro nosso na banca de apresentação do meu projeto do mestrado, e ele citou né, o projeto que estou vendo, inclusive os teus trabalhos. Enfim. Esse filme do Anaí é uma paixão que eu tenho por esse filme, e estou comentando sobre a questão do que é um filme histórico. Eu perdi o finalzinho da fala agora, tá? Com uma ligação, eu acabei perdendo um pouquinho, não sei se eu não vou falar alguma coisa que tu já tenha falado ou que alguém já tenha perguntado, inclusive. Uhum. Mas o filme, quando fala em filme histórico, né, e aí é uma discussão bem profunda que tem nesse sentido, né, do que é um filme histórico, mas tu colocando as características que tu citou da autora, e o Anaí de las Misiones, ele vem né, o próximo filme nessa temática foi o Neto Perde Sua Alma, depois o Neto Domador de Cavalos, né, e o Tabajara Ruas, e aí eu não sei se eu não sabia ou se eu não me recordava, o Tabajara Ruas, ele estava dentro da organização do Anaí de las Misiones, né, ele tava, o roteiro é dele, né, dele do Gustavo, e o Neto Domador, o Neto Perde Sua Alma é um filme mais pesado, assim, né, psicologicamente, e o Neto Domador de Cavalos é uma paixão para mim, assim, eu acho que dos filmes gaúchos que eu tenho mais carinho é o Anaí e o Neto Domador de Cavalos, e hoje tem, que eu não consegui assistir ainda, que é o Gumercindo, né, a cabeça da Gumercindo, algo assim, que é do Tabajara também. E ele vem nessa linha, né, e ele é formado em História, e o Tabajara vem nessa linha de filmes históricos sobre o Rio Grande do Sul. E aí tu falando, eu fico vendo todos os trabalhos dele. Quando tu fala na questão da relação homoafetiva, né, e também no filme é tão sutil que tu olhando, tu não vai perceber, né, tu olhando o filme assim, não tendo um olhar muito crítico e não prestando muita atenção, tu não vai perceber. Também fui ver isso por conta de um artigo que eu li que falava nesse sentido, e é só nesses debates que a gente vai ter perceber essas coisas, né? A Kate colocou ali também, né? Vou assistir o filme de novo porque tem coisas que eu não percebi no filme, né? Então, essas possibilidades do debate é muito legal, muito rico. Sou uma fã do teu trabalho, né? Conversei com o Eleovandro segunda, né? Eu estou pesquisando sobre o cinema dentro das escolas, mas pela narrativa dos professores, né? Os professores de educação básica, quem faz acontecer a coisa, né? Não só na teoria. E ele, enfim, ele é não digo discípulo, porque eu não vou ter chamado de Jesus, né? Mas ele segue os seus passos nessa vivência aí. E o filme é de uma riqueza, assim, e essa questão da mulher, né? A questão do quanto ela era maleável, né? Uma das coisas é como ela fazia a menina se vestir para fugir do assédio, né? Quer dizer, mostra como doente para ninguém te violentar, enfim, e é muito perceptível assim, a vivência né, daqueles horrores da guerra, o que eles precisavam fazer para fugir dessas violências, né? Enfim, é um filme gigantesco em questão da história, enfim. Não tem nenhuma pergunta propriamente dita, mas era só uns comentários. Legal, Rafaela. Pô, obrigado aí pelo carinho. O Gilvan é uma figura, né? Aquele velhinho lá, né? É uma figura, aquele velhinho. Né, até quando eu falei para ele que a minha tese era sobre cinema e tortura, né? Ele pensou se eu não tinha nada melhor para ver, né? Eu falei, tese, né? Estudar, né? No final de contas, né? Tem que encontrar por aí um caminho, né? Então, assim, e também o cineclube lá, que ele coordena lá na UFSM, né? Eu acho muito legal também. Quando eu tenho oportunidade, eu vou, né? Quer dizer, ia, né? Antes da pandemia.
E aí também é uma pessoa apaixonada por cinema, né? Mesmo que ele pesquise outros temas, né? Ele é apaixonado por cinema, por isso a ideia do Cineclube, né? Então, é isso que estabelece essas relações também, né? E tu também, Rafaela, como está estudando esse tema, que eu acho que assim, é um tema inovador, assim, de certa forma, né? Porque a gente vê muitas vezes, né, o professor usar o cinema apenas como, né, objeto, né, para ser pensado, refletido, mas não como uma ideia de produção, né? E hoje há tanta tecnologia, né, o celular, editores de vídeo no celular, né? Então é uma facilidade, né, entre aspas, nesse ponto, que aí sim tem que ser exercido uma ideia de pensar a linguagem do cinema, né? Pensar como que, né, vou usar essa tecnologia disponível para que eu produza, assim, obras de qualidade, com certa qualidade, ainda que amadoras, né? Então, acho que isso é um ponto, assim, muito interessante, assim, que tu tá pesquisando. Eu não conheço o teu trabalho, né, mas depois, se tiver algum artigo que tu tenha produzido, me manda, que eu gosto de ler, tá? E podemos trocar figurinhas também aí pelo Facebook, pelo Instagram, né? Depois, né, no Instagram é @cinemacari, né? Então é bem tranquilo assim de me encontrar. E eu só boto coisa de cinema lá, eu não faço, eu não coloco nada pessoal, por exemplo, não tem nada lá, só coisa de cinema. Então, é quase assim uma conta profissional, né, do que uma conta pessoal, aquilo ali, tá? E também, assim, né, pensando nisso, né, também tem os canais do YouTube que muitas vezes a gente vê também professores começando a utilizar, né, canais do YouTube, né, tudo bem, não é cinema, mas é audiovisual, né, e o audiovisual, ele, né, tem elementos de linguagem que são os mesmos temas, os mesmos da linguagem cinematográfica. Enquadramento, ângulo, luz, né? Então, tudo isso é muito parecido, assim, né? O que muda é a ação, é o processo, né? O direcionamento muda, isso é um ponto importante, né? Fazer um filme é diferente do que fazer um canal do YouTube, né? Então, isso é um ponto, assim, para a gente pensar hoje, né? Ainda que o YouTube tenha cada vez mais restringindo, assim, certas criatividades, né? Com base em leis de direitos autorais e tal, né? Mas também tem a questão do algoritmo, né? Que não dissemina certos tipos de conteúdo, né? Então, esse é o grande ponto, assim, que eu não... Por exemplo, eu tenho um projeto de fazer um canal no YouTube, mas depois eu penso, poxa, vou ter que me entrar nessa onda de falar, me dedicar sobre isso, produzir um conteúdo que pode ser legal e tal, e aí o YouTube te censura, te boicota, né? Então tu fica assim, né, pensando duas vezes antes de tentar ir adiante, né? Mas, né, talvez eu siga aí também como YouTuber, talvez aí falando sobre cinema, evidentemente, né? Então, são coisas assim, né, que a gente sempre tem que pensar. E eu quando estava falando ali, né, Rafaela, sobre as personagens femininas, né, até acho que foi a Regiane que comentou, né, que tem a Picumã também no filme, né, que é um outro ponto, né, que é uma outra questão ligada à mulher, à ideia de mulher, né. Afinal de contas, ela é propriedade ali, em certos momentos, essa questão do homem, né. E eles falam no filme, né, que ela está ali por tais motivos, né, faz o que eles querem, não sei o quê, né. Então, tem essas outras questões, né, o filme, ele, aí que tá, né, é isso que eu gosto, assim, de discutir sobre cinema, porque ele amplia as ideias de debate, né, e a gente vai pegando elementos, assim, né, do filme. A própria ideia, assim, de ser uma sociedade, né, a sociedade de guerra é uma sociedade de homens, né, tanto que são poucas mulheres que transitam por ali, mas o filme acompanha essas mulheres, né? Então isso é a grande quebra da ideia da epopeia, né? Mas está ligado a uma ideia possível dentro de uma construção de filme histórico, né? É possível dentro de um filme histórico, né? Considerando alguns elementos, né, que a Miriam Rossini coloca ali, seguindo as ideias dessa autora, né, de, né, construir essa narrativa, mesmo que o foco seja,
né, em personagens ficcionais. Porque a literatura também era assim, né? A literatura histórica, né, o romance histórico, lá dos séculos, produzido principalmente no século XIX, ele tinha isso, né? Ele tinha o pano de fundo, um evento histórico, por exemplo, o Império Napoleônico, mas os personagens que ali estão são personagens ficcionais, né? O Guerra e Paz, por exemplo, né? O Guerra e Paz, tá, tu tinha o Napoleão lá que era um personagem, né? Mas ali a maioria dos personagens protagonistas eram ficcionais. Então, né, tu tem toda essa construção. E sobre o Tabajara Ruas, né, ele teve aqui em Santa Maria, eu acho, há 2 anos atrás, em que ele lançou, de fato, a cabeça do Gumercindo Saraiva, né, lá na UFSM, né, eu assisti a estreia, um filme legal, assim, claro que não tanto, não com aquela imagem, assim, do Neto perto de sua alma, né, lá, que é um filme de 2001, se eu não me engano, mas, né, esse sim, é aquela ideia do cineasta historiador. Tudo bem que ele é formado em história, né, mas hoje, ele está sendo um cineasta, né, ele está produzindo um filme. Então, ele é um cineasta historiador dentro dessa ideia de voltar várias vezes a esse tema do gaúcho, né, seja no roteiro, como tu destacaste, aí, que ele tem também participação no Anaí das Missões, mas, né, em outros tantos filmes que tematizam o assunto, né? Então, esse é um ponto interessante, para a gente pensar, de fato, né? Essa ideia daí de pensar o cineasta historiador dentro da teoria lá do Robert Rosenstone, né? Mas obrigado pelas considerações, né? Foi show de bola. A Bibiana ali escreveu, né? Bibiana, de fato, né? Complicado, né? Isso, né? Puxa vida. Mas quem estava escrevendo o livro era você? Ou ele? Oi, tudo bem? Oi, Bibiana. Não, foi o meu avô que estava escrevendo esse livro, né? Ah, tá. Ele estava escrevendo um livro e aí foi descoberto e o livro foi... Isso, foi descoberto na prisão mesmo. Mas hoje, pelo que eu fiquei sabendo, tinha há uns 5 anos atrás, tinha o pessoal da história aqui da UFSM que estava tentando buscar esses acervos, né? Para fazer uma construção também cinematográfica, né? Não sei agora que eu percebi que eu não estava na tela. Não sei para que rumo, para onde que foi, né? Porque na época eu ainda era estudante, tinha contato com o pessoal da história. E sei que um dos nomes seria, né, o do meu avô, e porque foi um preso político bem militante aqui de Santa Maria, né? Mas até agora não sei, né? Não sei o que virou, mas pelo que eu sabia, alguns desses presos políticos que estavam escrevendo, né? Não foi só o meu avô, foi alguns. O do meu avô, no caso, foi descoberto, né? Eles tinham ainda para fazer um roteiro do filme. E Poxa, o pessoal estava fazendo. Que legal, que legal. Nossa. Isso é um outro ponto, né? Assim, quanto que nós... a importância que é produzir filmes com temática histórica, né? E principalmente aproveitar esses momentos chave da sociedade brasileira para discutir essas questões, né? Claro que nós temos no Brasil muitos filmes que falam sobre a questão de ditadura, principalmente ditadura civil-militar ali pós-64. Mas nunca é demais. Ou, por pensar assim, tudo bem, se fez muitos filmes, mas alguns filmes repetem certos temas, né? Se a gente for pensar o Marighella, por exemplo, é um personagem que tem lá 5, 6 filmes, e inclusive tem o filme do Wagner Moura, que não foi lançado ainda. Então, né, tu vai pensando assim, certos personagens, eles voltam, né, dentro dessa história do cinema brasileiro.
E também, se eu pensar em ditadura, é interessante assim pensar como que o cinema brasileiro ele valoriza essa questão do sujeito dentro dessas histórias de ditadura, do sujeito revolucionário, no caso, né? Daquele que pega em armas, que vai à luta, né? Boa parte dos filmes de ditadura, eles têm essa abordagem, né? Claro que tu tem lá O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, né? Que são os pais do menino que são os revolucionários, né? Mas a maioria dos filmes é lá, Lamarca, aí tu tem o Marighella, aí tu tem lá o do... fugiu o nome do filme agora, Zuangel, né? Então, assim, são muitos filmes que são presos dentro dessa ideia do revolucionário, né? No caso do Rio Grande do Sul, são poucos filmes que falam sobre ditadura, né? Eu conheço um que é o Em Teu Nome, que é um filme que também é sobre, né, o Bona Garcia, que foi um desses revolucionários gaúchos, né, que também foi torturado, acabou sendo exilado, aquela coisa toda, né? Então, assim, quanto mais, assim, abordagens possíveis sobre o tema, inclusive sobre, eu não sei se teu avô é vivo ainda, né? Não é vivo. Mas então, a partir dos relatos né, e próprio depoimentos, assim, de histórias que teu avô deixou, né, construir, né, narrativas instigantes sobre isso, né? Então, eu acho que é válido, né? Em Santa Maria tem um pessoal bom que produz filmes, né? Tem o Cassol, por exemplo, está em Porto Alegre hoje, mas o Cassol é famosíssimo no Brasil, né? Ótimo documentarista. E tem outros tantos, né? Então, é um ponto importante, assim, para a gente pensar. Qual é o problema? O problema é que é muito caro fazer um filme com uma abrangência nacional, né? Então, por isso que muitas vezes, até filmes mais críticos, assim, que criticam a questão da sociedade, eles acabam entrando naquela ideia de ter o apoio da Globo Filmes, né? Então, porque a Globo Filmes, ela tem, assim, digamos, a ligação para lançar certos tipos de filme nos cinemas. E depois lançar o DVD do filme, Blu-ray, passar no Telecine, passar não sei aonde, né? Então, tão importante quanto a produção é a distribuição do filme, né? E aí eu vejo que muitas vezes se produz bastante filme no Brasil, mas a distribuição é muito restrita, né? Em Santa Maria, mesmo caso, né? Seja longa-metragem ou curta-metragem. Curta-metragem, as pessoas não assistem, às vezes. E são curtas ótimos, né? Inclusive, para utilizar em sala de aula, dependendo da quantidade de períodos que certas turmas têm, é mais interessante explorar um curta-metragem do que um longa, né? Porque o curta, tu assiste com os alunos, durante o período, e já faz o estudo daquele filme, né? O longa, não, né? Eu tenho uma história, né, da época que eu era aluno, ou seja, há um bom tempo atrás, vamos colocar assim, né? Eu estudei num colégio de ensino médio público, em Tramandaí, na praia, e o professor resolveu passar o Ben-Hur. Não sei se alguém assistiu ao filme Ben-Hur. É um filme que tem quase 4 horas de duração. Ou seja, eu vi o Ben-Hur em, eu acho que 5 ou 6 vezes, assim, né? Uma parcela de 6 vezes. A disciplina era religião, estudos religiosos, né? Religião na época, né? E o filme exibido foi o Ben-Hur, porque no Ben-Hur tem uma pequena cena em que aparece Jesus de costas, né? Ele não aparece o rosto de Jesus, aparece as costas e aparece assim, né? Mas é um filme ligado a uma história da cristandade, né? Tudo aquilo. Mas isso eu fui saber depois, né? Porque ver um filme longa-metragem parcelado em 5, 6 vezes não dá. Ainda mais na época que eu tinha, né? Tinha o quê? 13 anos, 14 anos? Não, uns 15 anos, talvez, né? Então, assim, é muito difícil, assim, né? E aí, né, é aquela coisa assim, ó, como não utilizar o cinema em sala de aula, né? Porque daí, é por isso que muitas vezes o professor que utiliza filme fica mal falado na escola, né? Porque o cara vai lá, não tem interesse nenhum, né? Hoje eu tô, né, não tô com boa vontade, vou lá passar um filme para os alunos. Então, né, aí quem utiliza o filme com
né, um critério, fica já com esse preconceito aí estabelecido historicamente, né? Mas é isso. Eu espero, né, Bibiana, que consigam avançar nesse teu, né, nessa história que também está ligada a ti, né? E que consigo desenvolver aí, né? Tem um pessoal na UFSM, pelo menos que eu conheço ali, que trabalha com ditadura, que tem um grupo bom ali, né? E também de pessoas que se formaram, que trabalharam com esse tema, né? Não sei se você conheceu o Yuri Batistella. É o Yuri Batistella? Não, Yuri Nascimento é o nome dele. Ele trabalhou com questões de ditadura. O avô dele também foi preso político, mas é em São Paulo, não no Rio Grande do Sul. Né? Beleza. A questão da Revolução Gaúcha, né, que estamos chegando, questão do nosso filme que a gente olhou essa semana, me veio assim, quantas revoluções o Rio Grande do Sul tem, não só a revolução que nós, né, pregamos em si, que é a gaúcha, que enfim, quero parabenizar então a tua presença aqui, muito, muito, muito aprendizado nessa noite, e fico muito feliz, né, que a Rejane e a Eliane sempre trazem pessoas muito sábias para compartilhar conosco. Obrigada. Bem, eu que agradeço. Convidada do Eliovandro hoje. Mas a gente tem o Eliovandro, né? Então tá tudo certo. Isso aí. É isso. Mais alguém gostaria de falar? Ainda temos tipo 1 minuto? Geralmente a gente fica entre 6h30, 6h40, né? Não passa muito. O nosso projeto, assim, a gente procura todos os filmes, né? Curtas ou não, são filmes nacionais. Né? A gente escolheu, né? Trazer um pouco isso para os alunos. Rodrigo, quer falar? Apareceu aqui para mim, assim. Não, eu só abri a câmera aqui, Rejane. Cumprimentar o Alexandre. Obrigado, Alexandre, por colaborar conosco. Prazer em te conhecer virtualmente. Obrigado. Muito bom te ouvir. Obrigado. Vou colocar para vocês ali no chat ali o site do Letterboxd, tá? Que é aquele que eu falei que eu utilizo para anotar o diário de filmes, tá? Uhum. E ali também, ali no Letterboxd, no meu perfil ali, tem ali o meu Instagram, se quiserem adicionar, e o Twitter, não utilizo muito, mas que talvez em breve volte a utilizar, dependendo, né? Claro que depende muito da questão do tempo, né, que nós temos, e como eu prefiro, às vezes, ficar assistindo aos filmes do que ficar nas redes sociais, né, eu faço uma escolha, que eu acho que a escolha é melhor, por enquanto. Às vezes atrapalha um pouco o tempo de leitura. Esse é um outro ponto, né, Regiane, que eu acho que é importante colocar. Quando nós assistimos a um filme em casa, é importante que a gente crie uma atmosfera para assistir esse filme, né? Principalmente se é um filme que que não esteja passando em algum canal, assim, aqueles que tu tá passando, né? Por exemplo, tá passando um filme na TV, parei ali para ver, ok. Né? Mas, por exemplo, se eu coloco um filme no DVD, eu vou lá numa rede de streaming, escolho um filme, é importante que a gente crie uma atmosfera favorável para assistir esse filme, porque isso afeta a forma como nós vamos entender o filme. Né? Inclusive se vamos achá-lo cansativo ou não, bom ou não, aquelas coisas todas, né? Então, é importante que a gente evite ficar com o celular muito ativado, né? Próximo a nós, quando assistimos a um filme. Porque isso eu vejo muito hoje, né? Se na sala de cinema já acontece de pessoas ligarem o celular durante a exibição de um filme, em casa isso é muito mais frequente. Então, quanto menos pegar no celular, melhor. Né? Claro, se quiser assistir, né, assiste, né? Cada um tem o seu critério, né? Mas eu costumo sempre deixar o celular longe de mim, porque é fatal, assim. Às vezes tu tem aquela ânsia de tentar ver, você tem uma mensagem nova, se não sei o quê.
como se a mensagem fosse sumir. Tudo bem que o WhatsApp hoje pode sumir mensagens, né? Mas, assim, se sumiu é porque não tinha importância alguma para ti naquele momento, né? Então, se tu tá assistindo a um filme, evita ficar no celular, deixa para ver depois de 2 horas do filme, né? E por aí vai. E também tem filmes mais longos, né? Teve, por exemplo, o Irlandês, do Martin Scorsese, né? Que foi lançado no Netflix, né? Que é um filme de 3 horas de duração, e que não é um filme que prevê pausa, né, para as pessoas irem ao banheiro e tal, aquela coisa toda. Então eu também digo, se tu vai no banheiro antes do filme, né, tenta ir antes do filme. Claro que o Netflix possibilita que tu pause e vá ao banheiro, né? Ok, é uma possibilidade, mas se o filme não prevê isso, é porque não é para fazer isso. Também tem isso. Eu digo isso porque antigamente os filmes, que eu digo na década de 60, por exemplo, os filmes, eles tinham intervalos, né? Então, lá tinha uma abertura, ficava lá 5 minutos a tela com a mensagem abertura, tocando uma música. Aí começava o filme, e aí tinha o intermission, que era um intervalo que durava de 5 a 10 minutos para as pessoas saírem, ir ao banheiro, ir lá bombonier, aquela coisa toda, né? E depois volta para o filme. Então, os filmes, eles têm também esse ponto, né? Eles são pensados dentro de uma construção fechada, né? Diferentemente de séries de TV, que muitas vezes têm ali os pontos dos intervalos, né, para as propagandas, né? Então, isso também, a forma de experiência, tu pode criar ela, né, nas suas casas. Então, é muito daquele contato que cada um tem com o cinema, né, e a experiência que cada um quer ter ao assistir a um filme, tá? Então, fica essa dica para vocês também, né, como apreciadores da sétima arte, né? E eu sei que muitos aí têm uma experiência próxima com o filme, né? Para além de apenas espectadores, são pessoas que pensam sobre os filmes, e eu acho que isso é fundamental, tá? Macari, agora tu colocando essa questão do intervalo do filme, né? Eu trabalhei com narrativa de pessoas da década de 50, 60, 70 do ir ao cinema. Qual era o significado do ir ao cinema para essas pessoas, né? E eles contam dessa questão dos intervalos, né? Que era a hora de sair para fumar e era a hora de também comprar, porque tinha Labomère do próprio dono do cinema, mas era a questão da troca do rolo de filme, né? Porque o filme não vinha inteiro, enfim, para trocar o rolo do filme. E é muito maluco isso, porque o meu menino, ele assiste muito filme comigo. O Heitor tem 8 anos. E Deus o livre, assim, filme da TV ele não quer assistir porque tem um intervalo, tem que estar parando. E aí a minha experiência foi, eu nunca fui muito ligada a séries, né? Agora com ficar em casa eu fui assistir. Gente, eu fui ver a hora, era 6 horas da manhã assistindo, porque eu não sei assistir uma coisa parando, né? Assistir um episódio depois e assistir o outro. E veio muito dessa questão do filme, eu quero assistir tudo, né? E isso é muito maluco, assim, de tu querer ver o final da história, sim, não quebrado. É verdade, Rafaela. E tem outra questão, né? As séries, se ela não foi finalizada, né, ela te cria um looping que tu vai ver, por exemplo, a primeira temporada. Se a série tem 7 temporadas, tu vai ter, muitas vezes, tu vai assistir a primeira temporada 6 vezes, ou 7, né, para acompanhar tudo aquilo, para lembrar o que foi falado lá. Então, eu só assisto séries de TV quando elas já foram finalizadas, tá? Então, eu crio aquelas regras de maluco, né? Se ela foi finalizada, né? Ou se ela é, por exemplo, dentro de uma ideia de ser uma temporada diferente da outra, assim, né? De ser um pouco... cada temporada tem uma história diferente, né? Tipo, eu acho True Detective é uma série assim, Fargo é uma série assim também, né? Então, esse é um ponto. Mas tem a outra questão, né? Que são os filmes dublados, né? Que hoje estão disseminados ali na TV, né? Inclusive os próprios canais pagos, eles têm
como ponto 1, o filme dublado, né? Tu pode escolher o legendado, mas é o dublado, né? Então esse também é um outro ponto, assim, não sei se tem alguém aí da área do curso de inglês, né, ou do espanhol, ou de outras línguas, mas para mim é um desserviço, assim, quando tu tem, né, um filme que é italiano, por exemplo, ser dublado por, né, brasileiros, assim, por português, né? E nada contra os dubladores, que eu sei que há uma profissão né, e são importantes, e no Brasil são bons dubladores, mas enquanto arte, né, enquanto interpretação do ator, se perde um ponto quando tu tem uma dublagem. Então, o ator que está lá interpretando, né, se ele está sendo dublado, é diferente, né? É que nem aquele cara que cantou o Queen, né, o Rami Malek, né? Ele dublou as canções, ele não cantou as canções. Isso para mim tem um efeito, né? Então, né, é diferente, né? Se fosse o cantor interpretando, ele cantando e não dublando. Mas aí vai uma outra questão, né? Uma outra debate, assim, né? A própria legendagem às vezes deixa a desejar, né? Se a gente conhece, eu conheço um pouquinho de italiano, espanhol, e às vezes sim, mas não é isso que estou falando. Também tem isso, né, Regiane? Também tem isso. Então, assim, por isso que é importante estudar outros idiomas, inclusive, né? Para que daí tu possa assistir na língua original e até tu ter uma legenda ali, mas ficar ligado, né? Para ver se tudo que tu tá ouvindo é o que está corretamente sendo legendado, né? Então, o interessante é assistir aos filmes sem legenda, né? Inclusive os em inglês, né? Mas daí vou perguntar para o Eliovandro, como é que ele ia ver o Yojimbo sem legenda, né? Um filme japonês. Não tem, né? Não tem como, né? Pelo menos acho que não tem como agora, né? Tão rápido. É que a gente vai um pouquinho pelo caminho que também é complicado, que é o da tradução, né? A tradução tem coisa que não tem tradução. Claro. Né? Do alemão, então, nem se fala. O alemão é uma língua que tem um monte de expressões que não são traduzidas ou traduzíveis, né? E eles acabam facilitando, né? Para quem quer entender ali um pouco, né? Então, de fato, assim, é uma dificuldade. Mas, né? Aí tu, né, tem que criar aquelas estratégias. Não, vou chegar mais próximo do que foi aquela obra de arte, né? Então... Ó, a Alice tá falando aqui que assistiu uma série em finlandês. Pô, que legal. Qual é a série? Não se entende nada, mas é interessante. Em catalão também, meu Deus, como é difícil. Ah, sim, catalão. Eu vi a Mirli, aquela série que é do professor. Catalão, muito boa série. E é um idioma muito legal também, assim, porque é uma mistura, né, de italiano com francês, com espanhol, com português. Português, né, é incrível. Você conhece a série finlandesa? Ó, ela colocou o nome ali. Bordertown. Não vi. Acho que não vi. Mas legal, isso é importante, né? Uma série dinamarquesa, né? Isso é importante, né? E são coisas que não se tinham há 10 anos atrás, por exemplo. Há 10 não, há 5 anos atrás, né? Não se encontrava essa disseminação, né, nos streamings, né? Então, assim, eu não sou contra, né, a Netflix, por exemplo, né, ou ao Prime. Não sou contra. O que eu sou contra eu assisti lá o filme tal, a pessoa vem, tem o Netflix? Não tem. Então eu não vou ver. Mas então, né? Aí fica difícil, né? Estabelecer um diálogo, né? Então, a forma como se utiliza o Netflix e o Prime, às vezes eu fico um pouco revoltado, mas eu sou favorável, assim, aos filmes, né? Que são produzidos, inclusive, pela Netflix, né? O Roma é um filme muito bom, um filme mexicano, né? Que só teve essa possibilidade de disseminação porque era num canal de streaming. Senão, né, os cinemas aqui raramente se passa esse tipo de filme. Ainda mais mexicano, em preto e branco, né? Então, menos ainda, né? A série se chama Experiência?
Bibiana? Não, experiência boa. Ah, bom. Qual é o nome da série? É Rita o nome? Ah, Rita. Beleza. A dinamarquesa é Rita. Beleza. Obrigado pela indicação. É isso, pessoal. Eliovandro. Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer ao professor pela disponibilidade. Acredito que nem ele sabia que eu tinha ou criei tanta afinidade pela questão desse cinema na graduação, visto que eu optei por escrever sobre a campanha da legalidade e a ditadura militar, que são temas distantes do cinema. E hoje foi um encontro bem legal, porque eu vinha trabalhando em cima de uma peça da Faculdade de Direito, um mandado de segurança. Eu estava horas tentando pensar como terminar, e essas 2 horas aqui, nessa discussão sobre cinema, me deu um alívio psicológico para daqui a pouco voltar a escrever. Obrigado, professor. Espero ter outras oportunidades e muito grato pela sua disponibilidade e todo o conhecimento que passou para nós. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Leovando, novamente pelo convite, né? E agradeço aí as mensagens de carinho de vocês e também por terem ficado ouvindo, né, por 40 minutos, né? Eu sei que esse ambiente virtual, às vezes, 40 minutos ficar ali, né, na TVzinha é complicado. Mas agradeço aí a vocês, tá? E quando quiserem, estamos à disposição aí para outros debates, tá bom? Muito obrigada. A gente, assim, ó, a gente não está só acostumado a 40, mas a gente tem passado o dia inteiro na frente do computador. Pois é, a gente está se disciplinando a permanecer bastante tempo, mas quando o assunto é bom, né, a conversa é boa, não é sacrifício, é prazer, né? Então, muito obrigada mesmo, e agendaremos futuramente outros momentos, porque o projeto segue, né, este ano que vem, e aí a gente vai conversando. Tá bom. Obrigado, então, e até uma próxima. Até a próxima. Ó, a Rafaela está contando aqui, ó, dia 30 de outubro temos formação com a Vitória Fonseca para falar sobre história do cinema. Legal. Acho que seria bem legal ter a sua participação com nós também, Macari. Não sei se o Macari está aí ainda, já saiu. Rafael. Ele está aí ainda. A Vitória trabalha com história do cinema também. A Vitória Fonseca, de história da Universidade, é de Minas Gerais, eu acho que é da Federal de Minas Gerais. Depois eu passo a gente vai fazer o convite, né, Jane? Aí a gente te passa o contato. Compartilha com o Eliovandro passa para ti. 30 de outubro, é uma sexta-feira. Isso. Não, me manda, que se eu tiver possibilidade eu assisto também. Acho que vai ser uma... né, mas... Isso. Vai ser uma conversa legal. A Vitória já trabalha com esse tema e o Macari também, né? Na verdade, quando a gente falou em trabalhar com história do cinema, né, a gente pensou no Gilvan, e aí lá no início o Gilvan não conseguiu participar com nós, e eu não passou pela minha cabeça o Macari também, né? Eu sabia que ia trabalhar com esse tema, mas na hora não pensei. Acho que vai ser uma fala bem legal daí de vocês dois juntos nesse momento de formação nossa. Beleza. Então tá. Tá. Obrigado. Um abraço.